Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais uma aula então, né? Começando, essa aula vai ser mais sobre diversidade, tá? Então, assim, a gente já falou muito das características de cordados, vertebrados, já tirou a dúvida na aula passada. Eu tinha preparado para vocês algumas aulas, pelo menos duas ou três aulas, que seriam sobre diversidade de peixes, tá? Pela É um grupo, como a gente já vem falando, né? É um grupo muito diverso dentro dos vertebrados, é um dos grupos mais diversos dentro dos vertebrados e tem formas. Os grupos peixes, ele praticamente colonizou todos os hábitats de água os hábitats aquáticos ao redor do globo, né? Então, quando a gente fala em termos de diversidade, tem muito a que se falar, né? Muitas especializações interessantes aí dentro desse grupo. Nessa aula aqui, eu vou falar um pouco então sobre a diversidade geral dos grupos mais basais, né? Que são os pelos clados a divergir dentro de dos peixes. Vou falar um pouquinho sobre os peixes de água doce, que é a qual a gente está acostumado aqui, né? Então a gente não vai ter a nossa aula prática, mas essa aula que seria uma aula introdutória para a nossa prática, né? Mas tudo bem, a gente vai falar um pouco sobre os grupos aqui na teoria. E vou falar um pouco sobre alguns peixes depois, uns peixes abissais, umas coisas interessantes que tem, que eu posso passar, que eu tinha tido a ideia de passar para vocês, né? Bom, pessoal, o clado peixes, né? Dentro daí dos osteíctes, é um grupo muito antigo, né? Dentro de vertebrados. Esse clado tem origem já há mais de 500 milhões de anos, data aí do período siluriano, né? Ou seja, é muito antigo em termos geológicos, né? Então, a origem dessa linhagem que a gente viu ano passado, aula passada, principalmente, né? O grupo Osteictes, que são os peixes ósseos, né? A gente já viu dos cartilaginosos, já falou um pouco das características dos ossos, então a gente vai ver a diversidade dentro de Osteictes, né? Dos peixes ósseos. Então, data aí do Siluriano, tá? É, Quando eu falo aí, lembra pessoal, um ponto importante quando eu falo do clado peixe, clado osteictes. Quando eu falo do clado osteictes, é importante vocês diferenciarem do grado osteictes, tá? O que é a diferença entre os dois? Clado e grado. Clado é um grupo monofilético, né? Reflete a teoria sistemática filogenética. Clado, então, é monofilético. Clado inclui todos os peixes, tá? E também os tetrápodas. Quando eu falo Gradosteíctes, eu estou falando só dos peixes. Lembra então da ideia de que alguns grupos são mantidos por uso de conveniência, né? Dentro da sistemática? Então a gente é um Osteíctes também, tá? Então a gente está falando basicamente na disciplina de um grado. Mas essa é a diferença. Quando vocês olham um dendrograma, tá lá clado, um grupo monofilético. Às vezes fala, poxa, a gente é ou não é osteítes? Vocês podem ficar com essa dúvida. A gente já falou um pouco sobre isso. Quando chegar na parte mostrar uns cladogramas aí, eu retomo essa ideia para ficar talvez um pouco mais claro. Bom, osteítes, as características principais, já falou bastante sobre elas, não vou retomar muito aqui, né? Mas lembra lá, são um grupo que inclui um esqueleto ósseo, especializações da linha lateral, algumas mudanças aí na estrutura da nadadeira, a gente tem opérculos protegendo as brânquias, né? Então várias características que surgem aí, inovações evolutivas dentro aí do grupo Osteíctes, né? Que acabam sendo características diagnósticas desse grupo, tá? Aqui, pessoal, Osteíctes. Ó, isso daqui é um clado, porque inclui o ancestral, né, o ancestral comum mais recente e todos os derivados, tá? Agora, tetrápoda, aqui ó,
peixes e tetrápoda está aqui dentro. Então nós estamos aqui dentro. Então a gente faz parte do clado Osteichthyes. Mas quando a gente fala de grado ele é peixes ósseos. Nós somos um peixe ósseo? Não, nós não somos um peixe pela definição de peixe ósseo. Então a gente tem que retirar tetrápodas daqui de dentro quando a gente fala do grado, né? Grado reflete especializações ecológicas, né? Peixes, tudo que vive na água, ou quase tudo, né? Tem uns mamíferos que vivem na água, mas que vivem na água, tem brânquias, nadadeiras raiadas ou lobadas, várias características aí, como não é um clado, e não é uma característica diagnóstica para um grado, mas reflete basicamente especializações ecológicas, né? Ou seja, a água faz com que esses grupos, por viver no ambiente aquático, esses grupos tenham uma forma semelhante. Ok, pessoal. Então a gente vai falar hoje dentro de Osteichthyes de dois grupos, diversidade principal dentro de dois grupos, os Actinopteride, os peixes de nadadeira raiada, e Sarcopteride, que são os peixes de nadadeira lobada. Ok? Osteichthyes. Tá aqui Osteichthyes, tem dois grandes grupos, os Sarcopteride. Dentro de Sarcopteride a gente encontra Actinistia, Dipinoi, isso do clado, tá? Vamos falar do clado sempre. Actinistia, Dipinoi e Tetrápoda. Então, praticamente dentro do que a gente consideraria Osteichthyes, a gente tem dois grupos, tá? Muito diversos: Actinopteride e Sarcopteride. O clado Actinopteride inclui praticamente 30%, inclui praticamente metade dos vertebrados. E o clado Sarcopteride, praticamente a outra metade dos vertebrados. Tá? Aqui a gente tem quase 30 mil espécies. Aqui também tem quase 30 mil espécies, se você considerar que aves tem 10 mil espécies, vários grupos de mamíferos como quiróptero, aí tem milhares de espécies, rodente tem milhares de espécies. Tá? Então, as serpentes também tem um grande número de espécies. Se a gente considerar Sarcopteride como um clado, incluindo tetrápodos, a gente tem duas linhagens que surgem aí dentro de Osteichthyes extremamente importantes, que é a Actinopteride e Sarcopteride. Metade de toda a diversidade de vertebrados está em Actinopteride e a outra metade praticamente está dentro de Sarcopteride. Tá? Só que algumas linhagens, na verdade, de Sarcopteride tentaram, na verdade, né, e obtiveram sucesso num outro tipo de ambiente. Então eles saíram do ambiente aquático e foram tentar a vida, né, no ambiente o quê? Terrestre. Tá? Então aí há o surgimento dos tetrápodos que a gente vai falar nas próximas aulas. É como a colonização do ambiente terrestre por linhagens aí dentro de Sarcopteride. Ok? A gente vai falar disso aí um pouco nas próximas aulas. E a gente tem dentro de Actinopteride várias linhagens aí que se manteve no ambiente aquático, né? Várias linhagens importantes aí para entendimento da diversidade de peixes. A gente tem aqui, ó, Cladistia, que é alguns peixes africanos chamados bichir, Chondroste, são os esturjões. Os garas aqui no Lepidosteiformes, né? Eu vou mostrar para vocês uma foto deles. E dentre outras linhagens aí, tá, pessoal? O Bluefish aqui dentro de Holóstes, né? Gary e Bluefish são os holóstes. Depois Teleóstenes. Aqui a grande diversidade da Actinopteride acaba por estar dentro de Teleóstenes, tá? A gente tem Euteleóstenes, que são grupos aí marinhos, e Ostarioclupeomorpha, tá? Que são peixes aí de água doce, principalmente da região que a gente vive, aí, a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Dentro de Sarcopteride, que sobrou aí, na verdade, que a gente considera, né, do grado peixes, seria Actinícia de Pinói. O resto é tetrápoda. Mas várias linhagens foram extintas, tá, pessoal? Existem muitas linhagens ali dentro de Sarcopteride, muitas extintas. A gente tem Actinícia, que são os selacantos, e Dipinói, que são os peixes pulmonados, com 3 espécies aqui dentro. Ok? Uma da América do Sul, uma da
África e uma outra aí da Austrália. A gente vai ver rapidinho ela. Depois tetrápodes. Vamos falar primeiro de Sarcopterygidae. São os considerados peixes de nadeira lobada. Tá? Definição de Sarcopterygidae, sem tetrápoda, né? Sem tetrápoda são peixes de nadeira lobada. Se 2 gêneros e 8 espécies. Escamas compostas por ossos lamelares, osso vascularizado, camada externa de queratina que cobre aí a pele desses bichos. Ok? Aqui do lado a gente tem uma filogenia, né, dentro de Actinopteridae e aqui Actinopteridae, irmão de Sarcopteridae. Aqui não está mostrando, na verdade tetrápodas estariam aqui dentro. Então, só para vocês terem uma ideia, excluindo, na verdade, tetrápodas, a diversidade aqui de linhagens dentro de Actinopteridae. Mas vamos falar primeiro de Sarcopteridae. Sarcopteridae, então está naquela posição filogenética aqui em cima, tal. Vamos falar das pirambóias. A piramboia que é um peixe comum, né? Na verdade, é conhecido por muita gente aqui na América do Sul, tá? Tem essa carinha aqui, parece que sobrou, as nadadeiras se transformam quase em membros rudimentares aqui na lateral do corpo, aqui as nadadeiras peitorais e pélvicas desse bicho, tá? Eu tenho um videozinho para mostrar para vocês. No laboratório, opa, desculpa pessoal, no laboratório mesmo nosso tem uma piramboia. Ela respira ar, ou seja, ela tem pulmões, chega até 1 metro de comprimento. Tá? Tem esse corpo alongado, cabeça achatada. Tá? É um peixe comum. Normalmente você vai pegar ele no lago, muitas vezes você se confunde com dá medo, às vezes quando vai pegar ele no rio, ele cai na rede porque parece uma serpente mesmo, né? Você bate o olho, aquele lamaçal lá, tem um bicho serpentiforme, né, com a forma alongada, parece uma serpente, mas é um peixe, tá pessoal? Um peixe aí ancestral, com qual a sua forma não foi muito modificada ao longo de alguns milhões de anos, tá? Muito comum aí na Amazônia e outros lugares, que respira ar. Tantas bolinhas de ar aqui quando ele engole o ar, né? Tranquilo, pessoal? Tá? Existem outras 2 linhagens importantes. A piramboia, ela usa muito o pulmão, então ela respira, boa parte da respiração dela, as trocas gasosas acontece através do pulmão. Existe o peixe pulmonado africano, esse é uma linhagem extremamente importante também, tá? O peixe pulmonado africano, ele é um peixe que ele também utiliza muito o seu pulmão. Eu já falei, acho que dele para vocês na aula passada ou retrasada, quando eu falando da evolução da bexiga natatória, né, e dos pulmões. Esse peixe, ele consegue, na África, a gente sabe que na África existe uma grande quantidade de rios que são perenes, né, rios que não correm o ano todo, principalmente naquelas regiões mais desérticas, próximas às savanas, né? E no período de seca, não há chuva, os rios secam, e esses peixes pulmonados africanos, eles se adaptaram para fazer uma toca. Eles fazem uma toca em forma de U, entra nessa toca, secreta uma grande quantidade de muco, tá? E esse muco protege ele da dessecação, ele fica lá respirando oxigênio e num estado quase letárgico ali, né? Praticamente com metabolismo bem baixo, esperando a próxima estação de chuva, quando ele vai sair aí desse buraco em formato de U e poder nadar de novo. Então ele fica respirando o ar ali sem praticamente água nenhuma, durante o período de seca. Já o peixe pulmonado australiano, ele já não tem uma respiração tão dependente do ar. Então ele dos três grupos principais aí de pinóis, que são o africano,
da América do Sul e o australiano é o que menos depende da respiração através do pulmão, tá? Ele usa muito pouco a respiração através do pulmão. Ok, pessoal? Bom, depois dos peixes pulmonares, nós temos aí, como está mostrando o slide, a Actinistia ou Latimeria, o gênero Latimeria, né? Actinistia é o grupo maior, a linhagem, Latimeria é o gênero. Gênero do selacanto. Foi uma grande descoberta quando quando os pesquisadores encontraram o selacanto novamente. Por que esses bichos são importantes? Nossa, porque, cara, os dipinói ou a latiméria ou essa actinístia é tão importante. Todas as linhagens basais, tá? Por exemplo, a gente vai falar aí de tetrápoda. Tetrápoda é um grupo importantíssimo para nós. Por quê? Porque são os bichos, são os vertebrados que caminham sobre a Terra, né? Que colonizaram o ambiente terrestre, com infinitas linhagens aí dentro do ambiente terrestre. Nós somos um tetrápodas, né? Muito modificado, que anda sobre duas patas, né? Ao invés de quatro. A gente quer entender muito sobre como evoluiu esses tetrápodos, como os tetrápodas evoluíram. E a linhagem tetrápoda surgiu, né? Surgiu no mar e depois colonizou o ambiente terrestre. Como eram as formas dos ancestrais que deram origem aos tetrápodas? Isso é uma pergunta que nós queremos responder. O que modificou? Quais estruturas foram modificadas? Como era a estrutura ancestral? Qual foi a pressão de seleção que modificou essa estrutura para gerar a estrutura que nós vemos hoje dentro de um tetrápodo? E assim por diante. Né? E para a gente saber isso, a gente precisa saber como era o ancestral. E quem pode nos dar pistas de como era o ancestral? Esses grupos aqui. Para saber que são os grupos pouco diversos, mas irmãos. Né? Por exemplo, quais são os grupos mais relacionados quais são os grupos relacionados a tetrápodas? Latiméria e Dipinói. Tá? Os outros dois Sarcopteridie. Então, estudando a forma, tanto do Latiméria ou dos outros grupos ali de Dipinói, a gente pode ter uma ideia, além do registro fóssil, como era o ancestral. E assim compreender como cada uma das características que a gente vê hoje dentro do tetrápoda evoluiu. Ok? Por isso que a descoberta de Latiméria foi extremamente importante, porque ela dá muitas ideias de como era o ancestral e nos permite entender a evolução do tetrápoda. Ok? Então, o selacanto foi uma descoberta incrível e extremamente importante para a ciência. Tá? Do século passado. Aqui, ó. Um videozinho mostrando esses peixes aí, né? A Latiméria ainda viva. São peixes que vivem em profundidade, tá, pessoal? São peixes marinhos, vivem em profundidade próximo ali da costa da África, na África do Sul, principalmente. Tá? Acho que eu já contei a história, não vou contar de novo a história de descoberta dos selacantos, mas foi um pescador que sem querer pegou ele numa rede, depois uma pesquisadora percebeu que era um selacanto, que era um organismo que a gente só conhecia antes pelo registro fóssil. Havia uns fósseis deles, do selacanto, mas a gente não imaginava que essa linhagem ainda podia, esse peixe ainda podia estar vivo em algum lugar no oceano. Tá? É praticamente um fóssil vivo, tá, pessoal? Um fóssil, uma espécie que não se modificou muito em forma por milhões e milhões de anos. Tá? Desde a origem da sua linhagem. Ok? Ok, pessoal, depois de Sarcopteridie, já falou então de Pinói aí, a Quitinistia, que seria a Latiméria ou Selacanto. Agora vamos falar dos Actinopteridae. 4 grupos importantes existem dentro de Actinopteridae, que é Cladistia, Chondrostei, Holostei e Teleostei. Tá? 4 linhagens, que vai ver elas aqui. Então, Actinopteridae existem praticamente 4 clados. Cladistia, que é um chamado peixe-cobra da África. Chondrostei, que é o esturjão, um grupo marinho. Os gars, que são de água doce, aqui da América do Sul.
E Teleósteis, extremamente diverso, com milhares e milhares de espécies, entre elas Ostariophysi, que são os bichos mais comuns aqui na América do Sul. Bichos de água doce da América do Sul. Tá? Então, tá aqui a Actinopteride, tá aqui Cladístia, Chondrostes, Holóstei, Teleóstei. Dentro de Holóstei a gente tem os Gares e Blowfish, Teleóstei e várias outras linhagens, como Osteoglossomorpha, Elopomorpha, Ostarioclupeomorpha e Euteleóstes, tá? Os euteleósteis são basicamente marinhos. Aqui uma outra visão, né? Aqui usando a filogenia de Actinopteride. A gente tem Polypteriformes aqui, os bichis de novo. Tá, os Chondrostes, os esturjões. Holósteis, os gares, que são os principais. O Blowfish, para representante Amiide, né? Que é uma família com o gênero Amia. E depois aqui dentro de Teleósteis, Osteoglossomorpha e vários outros que a gente vai ver. Cada uma dessas linhagens aqui mais importantes, ok? E Euteleósteis, que são os peixes marinhos. Muitos dos peixes marinhos. Isso aqui tem 20 mil espécies, para vocês terem uma noção. Tá, eu trabalho com esse grupo aqui, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, o professor Ricardo Benini trabalha com peixes basicamente desse grupo aqui, tá? O professor Ricardo Benito trabalha aqui. Eu trabalho com esse grupo aqui, basicamente, os Studiforms. O professor Cláudio Oliveira, né, que lá para a parte de morfologia, acho que muitos de vocês conhecem ele. Ele trabalha com tudo. Então ele trabalha com esse grupo, Crassiformes, ele trabalha com o grupo que eu trabalho, Studiforms, e trabalha também com Gymnotiformes. E tem vontade, agora está mandando um projeto para trabalhar com Cypriniformes. Tá? Só para vocês terem uma ideia, Carassiformes é distribuído pela América do Sul e África. Sluriformes, que é o que eu trabalho, é distribuído pelos praticamente todos os continentes do mundo, com exceção da Antártica. Tá? Existem grupos marinhos também. Gymnotiformes, basicamente distribuído pela América do Sul. Cypriniformes não é distribuído pela América do Sul. Isso que dificulta ali, mas mesmo assim o professor Claudio quer trabalhar com ele. Tá, dependendo da linha de pesquisa nossa, né? De sistemática molecular. Mas ele tem muitas parcerias na América do Norte, onde esse bicho está distribuído. Ele é distribuído pela África e outros continentes. Então os americanos têm muito acesso às amostras de cipiniformes através do mundo, né? Os americanos são os únicos que coletam no mundo todo, né? Então eles têm amostras do mundo todo. Como eu também tenho parcerias com muitos americanos, então eu também tenho muita amostra através deles de outras regiões do mundo, por cipiniformes ser distribuído pelo mundo todo. Esse aqui é um pouco mais fácil de trabalhar, porque é distribuído praticamente na América do Sul. A grande diversidade de crassiformes, que é o professor Ricardo e o Cláudio trabalham basicamente, é na América do Sul. Existem acho que mais de 30 famílias da ordem Crassiformes. Quatro apenas que está distribuído pela África, e a gente tem a amostra através dos americanos também. Tá? O resto é tudo aqui na América do Sul, desde a América, na verdade, Central. O que não é pouca coisa, né? Considerando que a gente tem que coletar na América do Sul inteira, né? Mas a gente tem amostra praticamente na América do Sul inteira. Então o nosso foco é nesse grupo aqui. O que a gente poderia considerar otofise. Tá? O Gonorrhynchiformes é um grupo pouco diverso, em termos de número de espécies. A gente também tem algumas amostras. A gente trabalha com Ostariophysi como um todo. Por enquanto não estamos trabalhando com o Cláudio, trabalhando com algumas coisas spiniformes. Mas basicamente, se vocês verem hoje, existem pesquisas no Brasil com sistemática desses grupos aqui de peixes, que são mais fáceis e, na verdade, é fácil acesso à amostra, mas não são fáceis de se trabalhar, tá? Existem milhares e milhares de espécies em cada uma desses clados. Aqui, 2.400 espécies, aqui 3.400 espécies, aqui também mais umas 3.000 espécies, e gimnotiformes umas 500 espécies. Então não é pouca coisa para se trabalhar, tá? Isso que cada vez que você vai para uma coleta na Amazônia, você se barra com... Você consegue coletar. Cada vez que você vai para a Amazônia, você encontra lá, coleta os bichos e encontra várias espécies novas aqui de Crassiformes e Sturiformes. Isso é o tempo todo, pessoal. E o Cláudio também trabalha, só para vocês terem uma ideia, com alguns peixes marinhos. Tem várias linhagens de peixes marinhos de euteleósteis que são
exclusivos aqui da região neotropical, né, que é do sul do México até o sul da América do Sul, incluindo todos os países da América Central e do Sul. Tá? Então, assim, os eutelóceres também tem alguns clados que o professor Cláudio aqui da América do Sul trabalha. Só para vocês terem uma ideia, então quem gosta de peixe, quem quiser trabalhar com peixe um dia, são os grupos que nós temos contato e os grupos que nós trabalhamos. Ok? Vamos então falar um pouquinho desses grupos aí, a diversidade deles, né? Que numa outra aula eu vou focar. Então vamos falar das linhagens principais, Polypteriformes, vários desses grupos aqui. E a gente vai falar de crassiformes, fluidiformes numa aula separada, porque a diversidade deles é muito grande. A gente vai falar nessa aula de toda essa diversidade aqui e um pouquinho de Hymenopterformes, tá? Numa outra aula também vou falar um pouquinho de Euteleostes. Talvez eu junte uma aula de crassiformes, fluidiformes com Euteleostes, que são os grupos mais diversos aqui. A gente vai falar desse conteúdo geral, dessas principais linhagens de Actinopteride primeiro, de uma maneira mais geral, né? Do Polypteriformes, aqui botando na filogenia mais maior, né? Polypteriformes está aqui, ó, o primeiro cladinho divergir aí. Polypteriformes. Então é um grupo pequeno, tá? Irmão, primeiro clado a divergir aí dentro de Actinopteride. Por que ele é importante? Porque, bom, ele é um grupo pouco diverso, né? Basal, o primeiro grupo a divergir dentro, ele é o primeiro clado a divergir dentro da Actinopteride, então ele mantém ou retém parte da forma ancestral aqui de todos os outros Actinopterídeo. Então, possivelmente, o ancestral tinha uma forma mais parecida, ancestral de Actinopterídeo, mais parecida com o Polypteriformes do que com um grupo, sei lá, um grupo derivado aí como um Cicliformes, né? Sei lá onde está aqui, ó, Cicliformes, que é um ciclídeo, uma tilápia. Então, por exemplo, o ancestral dos Actinopterídeos tinha uma forma mais parecida, provavelmente com Polypteriformes, isso não é certeza, mas provavelmente uma forma mais parecida com Polypteriformes do que com uma tilápia. Ou seja, tem uma forma parecida com esse bicho aqui do que com uma tilápia, tá? Então é importante, por isso que é importante essas linhagens aqui. Tilápia é um bicho que já foi muito modificado, ou um peixe-agulha, como um Beloniformes ou um outro bicho marinho aqui, ou por exemplo um peixe-palhaço. Provavelmente o ancestral dos Actinopteridae tinha uma forma mais parecida aí com o Polypteriformes, que é esse bicho aqui, tá? Esse bicho de água doce aqui da África, que chega de 30 centímetros e pode atingir aí 1 metro de comprimento. Tá? Esse aqui é o bichir, esse é um Polypteros. Bicho interessante, né? Ele apresenta várias e várias nadadeiras dorsais. Eu não sei se eu falei para vocês sobre a origem das nadadeiras. Então, bom, como surgiu a nadadeira dos peixes? Né? Isso é uma pergunta muito todo mundo quer responder, né? Mas não se sabe exatamente. Existem duas teorias, né? Eu já falei, acho que a teoria do arco branquial e a teoria da nadadeira, né? Que seria a nadadeira grande, haveria uma nadadeira por todo o corpo do bicho e depois ela foi se dividindo em várias outras nadadeiras, ou a teoria dos arcos branquiais que deram suporte aí a uma nova nadadeira. Né? Então a gente tem duas hipóteses aí. Possivelmente esse bicho aqui pode suportar a hipótese da Actinopteride de dar aquela nadadeira longa por todo o corpo e depois se dividir. Porque você tem praticamente uma nadadeira dividida por vários pontos do corpo, né? Diferentemente de outros bichos derivados aí que você encontra só uma nadadeira peitoral, pélvica, uma dorsal e uma caudal. Ok, pessoal? Um outro grupo aí, os Sempenseriformes, Acipenseriformes, ele inclui duas famílias, né, que são os Acipenseridae, que são os dos esturjões, e os peixe-espátula, tá? Os esturjões são basicamente os rios e lagos da Europa, algumas poucas espécies são marinhas. O peixe-espátula é um peixe exclusivo de água doce, que ocorre basicamente nos Estados Unidos e na China. Tá? O esturjão na Europa ele é muito apreciado na pesca, porque é um peixe grande, olha o tamanho desse peixe.
as suas ovas também, né, que são o famoso caviar, né? Caviar pode ser de várias espécies de peixe, tá? Basicamente o caviar é os ovos do peixe. Você come aí o ovo do peixe. Eu não sei agora exatamente o caviar de verdade, se é ova de esturjão, se é ova de tilápia. Mas tilápia não é, né? Mas se é de esturjão ou qual espécie que o pessoal chama de, de, de caviar. Mas eu já comi, não de esturjão, mas já comi de peixes da nossa fauna. Eu não lembro exatamente de qual, mas eu já fui num restaurante que eles pegam os ovos do peixe, alguns fazem bolinho, ou te dá as ovinhas assim mesmo pra você comer. Eu comi uma, essa aqui é preta os ovos, né, do esturjão. Mas tem alguns espécies que era vermelho os ovos, né? Então, assim, não é uma coisa gostosa de se comer não, viu? Se no bolinho frito é bom, você mistura com farinha, faz uma bolinha e frita. Aí parece peixe frito com farinha, né? Mas quando tá cru assim é ruim, pessoal. Não é gostoso não, viu? Beleza? Isso aqui são os esturjões. Esse daqui é o peixe espátula, tá? Não é um peixe muito comum, né? Tem nos Estados Unidos, na China, não é um peixe muito comum. Também não é muito apreciado por pesca, é uma forma diferente. Chega a um tamanho relativamente grande, mas não é muito comum se encontrar esse peixe aí no mercado ou em qualquer situação aí. Ok, pessoal? Mas é uma forma interessante aí. O amiiforme, tá outro grupo aí, o amiiforme, que é a âmia. É um peixe também de água doce aí da América do Norte. Eles chegam a 90 centímetros de comprimento, né? Até 90 centímetros. E é um peixe que tem uma nadadeira dorsal alongada. Esse bicho aqui, a âmia. Ok? É um bicho interessante, parece uma traíra gigante, né? Então tem essa forma aí. Eu botei aqui um videozinho mostrando esse peixe em aquário, a pessoa alimentando eles. Né? Então todas essas linhagens mais basais, vocês veem que são várias linhagens com pouca diversidade de peixes, nos ajudam a entender a evolução do grupo de peixes dos mais diversos, dos grupos de peixes mais diversos, né, pessoal? Você vê que a maioria deles tem todas essas nadadeiras alongadas, a nadadeira, essa daqui é o tipo homocerca, mas tem uns que são dificerca, né, que tem o raio se prolonga aqui, né, a espinha se prolonga aqui, a costela, o esqueleto axial, né, se prolonga aqui, dele sai os raios, é como se fosse o de pinói. Mas vocês veem aí a nadadeira dorsal alongada, ou o âmia, como tem vários outros assim, nadadeirinhas ali. Ok, pessoal? Outro grupo aí, Lepizosteiformes, tá? É um grupo conhecido como GARS, é um grupo da América do Norte. Eu tive a oportunidade de ver esse peixe vivo, né, num estágio que eu fiz nos Estados Unidos. Na verdade, tive a oportunidade de ver esse bicho, não só esse bicho, mas ver também alguns jacaré, né, os crocodilos. Porque essa espécie de peixe ela é comum nos Estados Unidos, uma parte aqui da América Central. Eu fui aqui para Louisiana, onde ele é muito comum, nos pântanos da Louisiana, aqui nos Estados Unidos. Esse peixe é muito comum, assim como crocodilos, né? Então, eu fiz estágio na Universidade de Lafayette, na Louisiana. E interessante, o campus da universidade tinha um lago. E dentro desse lago era lotado desse peixe aqui, lugar. Tá? Lugar e de crocodilo. Então tinha lá esse peixe e crocodilo. Interessante. E o restaurante universitário, ele tinha aquelas coberturas como se fosse de empresas, né? Que são uma grade de ferro toda furada. Então você andava em cima na parte que a gente almoçava no restaurante universitário, você andava ali naquele. E olhando para baixo, você via os gar nadando e os crocodilos tomando sol, descansando. É muito legal. Então você andava por cima do lago e via os crocodilos e os gars nadando. Tá? Então aqui é só pra você ver lá naqueles. Vocês verem esses bichos. Esqueci o nome desse programa, desse homem aí na Animal Planet. Ele é viciado em peixe, aí os gars nadando com ele. É um peixe relativamente calmo, tranquilo.
Acho também pelo próprio tamanho dele, né? Então isso é muito comum. Quando você tem um tamanho grande, o seu número de predadores seu é pequeno ou menor do que se você tem um corpo pequeno. Então é um peixe que, ó, dócil, o cara nada com ele, né? Um peixe basal aí, pessoal, também importantíssimo aí para o entendimento da evolução dos actinopterídeos, as formas mais derivadas da actinopterídeo. Aí na Louisiana, os lagos da Louisiana, com ar. Isso aqui provavelmente é um lago lá dos Estados Unidos, não sei se na Flórida, Louisiana, mas você vê que muitos lá tem plantas que vivem dentro dos lagos, né? Umas plantas adaptadas aí para viver em áreas alagadas, assim como na Amazônia, né? E esse peixe é muito comum desse ambiente aqui, pantanoso lá do sul dos Estados Unidos. Ok? É River Monsters, passou o nome do programa no final. Um outro grupo aí, já acabando, aqui na verdade esse grupo aqui já está dentro de Elopomorpha, né? Aqui a gente já está entrando em, esse aqui é o primeiro grupo dentro de Teleósteis, isso pessoal. Tá? A gente tem o primeiro grupo de Teleósteis, aqui eu não vou falar de todas, eu ia inicialmente falar de todas essas linhagens, tem muita coisa, tá pessoal, mas não vou falar de tudo porque é muita aula, eu acho que, como eu falei para vocês, devido à nossa situação, eu vou reduzir a aula, né? Então eu vou falar um pouquinho só, aqui já é o primeiro clado dentro de Teleósteis, vamos falar aqui, ó, dentro de Elopomorpha, Elopiformes, né, a ordem Elopiformes. É uma ordem com 9 espécies, 2 gêneros. Por que eu vou falar dele? Porque é um grupo extremamente importante aí na pesca, tá? Formada dividida em duas famílias, essa ordem divide em duas famílias, Elopide e Megalopide, tá? Esses peixes aqui, eles são muito importantes nas pescas, na área onde ocorre, tá? O outro grupo, Anguilliforme, tá? Os anguiliformes são as enguias, né? As enguias amoreias. Então, é um grupo relativamente diverso. Aqui a gente começa a entrar em grupos mais diversos. Aqui também, então, vê que dentro do Elopomorpha a gente tem Elopiformes e Anguilliformes. Então, vocês veem que você tem um peixe com uma forma de peixe, como a gente conhece, e as enguias. Olha a forma de uma enguia. Parece mais de uma serpente como que de um peixe. Então você tem dois clados irmãos, olha que interessante, Elopiformes e Anguilliformes, com uma forma totalmente diferente. Então o que acontece? Provavelmente, considerando que a gente está falando de peixes, né? E considerando a forma dos outros ancestrais, quando a gente fala de Lepisosteiformes, Amiformes, Acipensiformes, como todas essas formas mais basais, é mais provável que o ancestral de Elopiformes e Anguilliformes seja mais parecido com uma enguia ou mais parecido com o Elopide. É claro, pessoal, como a gente tá, como a forma desses outros grupos aqui ancestrais era mais próximo de um peixe, como a gente está acostumado, né, que seria uma forma de bicho com nadadeiras, nadando, não tão alongado a ponto de formar uma serpente, que pesca por emboscada e tudo mais, é mais provável que dentro dos anguilliformes a forma ancestral foi muito modificada. A forma ancestral foi muito modificada até a gente ter o que a gente chama de enguia, aí, né? Um bicho alongado, com cara de serpente e tudo mais. Tá? Aqui acho que eu tenho um videozinho para mostrar também. Acho que é uma enguia. Aqui, enguia. Ocupa um lugar especial, né, no imaginário dos pescadores e mergulhadores iniciantes que acreditam que ela é agressiva e até venenosa. É interessante, pessoal. Um desses bichos são venenosos, tá? Muitos delas são marinhos, a grande maioria é marinho, né? Mas a presa, que imobilizada, é retalhada pelos dentes afiados da mandíbula. Eles têm duas fileiras de dentes, como eu mostrei para vocês na aula passada, né? Tem
Assistente faringeal, né? Pode parecer estranho falar em olfato debaixo d'água, mas é verdade. Células sensoriais localizadas no focinho percebem até pequenas quantidades de substâncias dissolvidas na água. Para casa de estômago vazio. E aí, pessoal? Habitantes dos mares. Os anguiliformes, depois vem o osteoglossiformes. Osteoglossiformes é importantíssimo para a gente, brasileiros, por dois motivos. Um motivo chama aruanã, o outro motivo chama pirarucu, né? Ou seja, são peixes importantes da região amazônica, tá? O pirarucu, ele é chamado de bacalhau da Amazônia, para vocês verem a importância desse peixe na região, tá? Ele alimenta muitos ribeirinhos, principalmente. Como pesca comercial, ele está se tornando cada vez mais popular. O que é uma coisa é bom e não é bom, depende, né? É bom do ponto de vista que a gente diversifica, a gente não está comendo apenas tilápia. Por quê? Porque o que acontece? A gente importa muita tilápia para o Brasil e não importa só a carne da tilápia que vem de exportação de outras regiões. A gente importa muito alevino, ovas e tudo mais. Não, agora nem tanto, mas a gente cria animais aqui que não são da nossa fauna. E isso daí vai causar problemas ecológicos muito graves, tá? Então, por quê? Porque inevitavelmente a tilápia ou esses bichos vão cair nos nossos rios. E a tilápia é um bicho muito predador, né? E quando você introduz uma espécie de um continente diferente, porque a tilápia ela é do Nilo, é Eurochromis nilóticos do Nilo. A tilápia é do Nilo. Então você introduziu aqui na América do Sul peixes que é do Nilo, que é da África. E ele deu um sucesso muito grande, então ele rouba o hábitat das espécies nativas. Então você comer tilápia é você, de uma certa maneira, popularizar isso, né? Você de uma certa maneira, está contribuindo para degradar a nossa própria fauna. Tá? Porque essa tilápia, por mais que ela seja criada num cativeiro, um dia dá uma bela de uma chuva e aquele lago inunda e vai um pouco de ovos ou larvas para o rio e lá ela se prolifera. E rouba o hábito da espécie nativa. É muito difícil você não acabar não introduzindo a espécie exótica. Então é bom que a gente se alimente de peixe da nossa própria fauna. Mas se alimentar com o peixe da nossa fauna não quer dizer que a gente tem que fazer uma extração predatória desses animais da Amazônia a ponto de levar o bacalhau da Amazônia à extinção, levar o pirarucu ou aruanã à extinção. Então tem que ver muito bem isso, né? Ao invés de levar o pirarucu à extinção, é melhor mesmo comer tilápia, mas existem muitas políticas de criar em cativeiro o pirarucu, tá? Então na Amazônia a gente tem muito tanque-rede hoje. Tanque-rede você bota uma rede dentro do próprio rio da Amazônia, e forma ali um lago. É um lago dentro do rio, tá? Porque você pega a água na qual esse peixe já sobrevive. Então aí você cria um tanque-rede. Então aquela espécie nativa da Amazônia, ela existe ali, você vai criar para comercialmente ali, você cerca um pedaço do rio com uma rede e cria os alevinos ali dentro dessa rede. Entendeu? Como se fosse um lago exclusivo só pro Aruanã, ou pro Pirarucu. Isso é muito legal, né? Porque a gente se alimenta desse peixe, não vai destruir, não vai arrancar o peixe da natureza, né? Porque a gente está criando ele, os alevinos dele, e a gente não está contribuindo para introduzir espécies exóticas também na nossa. Então tem uns ictiólogos mais radicais, né? Eu faço parte de alguns encontros aí dentro da ictiologia, tem uns ictiólogos mais radicais que só comem peixe da nossa fauna. Tá? Porque não come tilápia de jeito nenhum. Se for num bar, uma vez eu fui lá, passei até vergonha. Tava num barzinho, tava lá a presidente da Sociedade Brasileira de Ictiologia sentada na mesa. E eu lá bebendo cerveja com a galera da ICT, né? Todo mundo lá, belezinha. E pedi, eu falei, o que você quer comer? Ela falou, vou comer um peixe, né? Pra galera aqui. Pedi uma porção de tilápia. Chegou a porção de tilápia, eu falei, pra comer. A presidente falou assim pra mim,
Eu não como tilápia. Isso daí, eu falei, por que você não gosta? Não, porque isso não é peixe da nossa fauna. Tá introduzindo peixe aqui no nossa fauna, destruindo a nossa fauna. Aí eu fiquei todo meio inibido, né? Porque pensei que tava dando uma bola dentro, dei uma bola fora. Só de pedir uma porção de tilápia. Beleza, pessoal? Bom, é essa daí a história. Eu tô saindo um pouco da aula, né? Mas pirarucu e aruanã, tá? Dois peixes importantes da nossa fauna. São peixes enormes, ele tem uma língua óssea. Poucos peixes que têm língua, o aruanã, o pirarucu tem, tá? Uma língua óssea, é um osso. Lá na, Infelizmente, na nossa coleção de dados, nós temos uma língua de pirarucu. Infelizmente, a gente não consegue ver. O aruanã. Na Amazônia não é muito popular o aruanã, apesar da carne dele ser uma delícia. É que há uma lenda na Amazônia que o homem não pode comer o aruanã porque o aruanã brocha. O homem que come aruanã brocha. Então ele acaba com a virilidade masculina, tá? Então a carne dele, para quem não acredita nisso, é muito bom, porque a carne dele é uma delícia e é muito barata, porque os, os amazonenses, né, e os paraenses, né, não comem muito aruanã. Então a carne dele acaba sendo muito barata lá nos mercados de Belém e de Manaus. Ok? E é uma delícia. Esse peixe é lindo, tá? É um peixe de aquário, é um peixe sensacional. Aqui tem um videozinho dele. É um peixe lindo em aquário, ele vive muito tempo. E esse é um peixe legal. Quem gosta de criar um peixe como se fosse um pet, tá? Quem gosta de criar um peixe como se fosse um pet mesmo, esse peixe é muito legal porque ele acaba comendo, você treina ele, acaba comendo na sua mão. É como se fosse é claro, não é devido às proporções, um cachorrinho, né, seu. Mas você consegue interagir com ele, não é que nem aqueles aquários que você monta e tem você tá comida, daqui a pouco o peixe morreu. Não, nesse aqui você tem que deixar você deixa o aquário equilibradinho, tá? Ele vive muitos anos, 5 anos ou mais. Então você consegue dar comidinha na boca dele, você treina ele, bater a mão no aquário, ele vai lá e responde. Então é um peixe muito caro também em aquarismo e muito apreciado, tá? É um peixe que tem cuidado parental, ou seja, a gente vê muito cuidado parental em mamíferos, né, e outros grupos, mas esse peixe aqui tem cuidado parental. Então ele bota aquele monte de milhares de ovos, as larvinhas nascem e depois ele guarda o peixe na boca. Se tem algum predador que chega perto, as larvas entram dentro da boquinha dele. E aqui, ó, as larvas saem da boca dele. Aqui é a língua desse bicho, é uma língua óssea áspera. Tá? Ele também tem uma língua aqui. Quem diz que peixe não tem língua? A maioria não tem mesmo, tá? Mas alguns tem. Esse aqui tem. Alguns são chamados de monkey fishes, porque ele, olha como é que ele caça. Opa, mostrar para vocês como ele caça. Tá? Como ele vive em áreas inundadas da Amazônia. Olha aí as áreas inundadas, as árvores, o rio Amazonas ele transborda e invade a floresta. E esses bichos vivem no meio da floresta. Não sabe onde é floresta, não é rio. E aí tem os insetos que vivem nas árvores e o aruanã caça eles dessa maneira. Eles pulam, saltam e pegam o insetinho ali na árvore. Muito legal, né? Alguns chamam de monkey eating, né? Comedores de macaco. Legal, né? O Arapamidi, né? Que são o pirarucu, aí o bacalhau da Amazônia, é um dos maiores peixes de água doce do mundo, tá? É muito apreciado. Na Amazônia a gente tem alguns exemplos, não tem um exemplar aqui em Botucatu, tem os filhotinhos, né? Não tem para guardar na nossa coleção esses bichos aqui, são muito grandes. Eu já deitei de um lado desse aqui num aquário, o peixe era maior que eu. É impressionante, eu tenho 1,70 de altura. Chego até 2 metros, até mais, eu acho, de comprimento. Tá, ele é lindo também, esse peixe, ele é todo vermelho. Ele é sensacional, é dócil também, né? Pelo tamanho dele, ó, tô mantendo uma noção. Um
esse peixe do lado de um pescador. Olha o tamanho dele. É realmente. Eu acho que dos registros, dados imprecisos, né? Mas acredita-se que o maior possa ter chegado a 4,5 metros de comprimento. É um peixe. Não duvido, né? Áreas remotas. Quem já foi para o Rio Amazonas, que conhece parte do Rio Amazonas, viu o gigantismo daquilo. Claro que existem áreas, muitas áreas inexploradas. E é bem possível que a gente encontre em áreas remotas animais desse tamanho ainda. Tá? Tem um videozinho aqui. Só para vocês verem também esse bicho vivo, né? Como ele é. Tá? Ele é. O pessoal pesca, né? Os ribeirinhos pescam. O problema desse bicho aqui é que ele demora muito tempo, muitos anos para chegar nesse tamanho grande. Então, a pesca predatória pode levar esse bicho rapidamente à extinção. Porque para chegar num tamanho desse, tem muitos e muitos anos. A gente tem que ter muito cuidado como explorar o ambiente aí. Então, às vezes, é melhor comer tilápia do que pescar de maneira predatória. Ou o melhor seria comer nossa fauna através de tanques redes. Produzindo em tanques redes, né? Bom, pessoal, Clupeiformes são as sardinhas, outro grupo importante. Não é um grupo grande em termos de diversidade, mas é um grupo extremamente importante para nós seres humanos que comemos sardinhas, né? Que não comemos peixes, porque ela é muito comum aí em mercado, né? A gente comer as latinhas de sardinha. Aqui, esses peixes eles vivem em grandes cardumes no oceano. Então aqui mostrando aqui os tubarões cercando um cardume aí de sardinhas. São bichos filtradores, então eles não são predadores. Eles têm um filtro é, na boca para comer o zooplâncton, o fitoplâncton, tá? E falar rapidinho aqui da superordem Ostariophysi. Depois dos Clupeiformes, a gente entra aqui na ordem Ostariophysi. Dentro da ordem Ostariophysi, a gente tem Gonorrhynchiformes, Cypriniformes, Crassiformes, Gymnotiformes e Slidiformes. Grande parte da diversidade dos peixes neotropicais são os peixes presentes na região onde nós moramos, região neotropical. Os outros são de ciclídeos, que são outro grupo. 12% é de ciclídeo, o resto é de Ostariophysi. Tá? Tem os outros aqui, que é outras coisas que não são desses grupos. Mas a grande parte aqui, então, 15%, o resto, 85% é de Ostariophysi. Slidiformes, Crassiformes, Cypriniformes e Gymnotiformes. Cyprinodontiformes e Gymnotiformes. Ok? Existem muitos trabalhos aqui com esse grupo, tá, pessoal? Pesquisadores amigos nossos que trabalham junto com nós e tudo mais. Essa daqui seriam as relações desses grupos. Então a gente teria aqui, ó, na verdade aqui, Siluriformes, irmão de Gymnotiformes, Crassiformes, irmão de Gymnotiformes mais Siluriformes e Cypriniformes, irmão dos outros três grupos. Gonorrhynchiformes é fora, tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia do número de famílias e a distribuição, a Siluriformes, que é o grupo que eu trabalho, olha, distribuído por quase todo o mundo, né? Os Gymnotiformes são distribuídos aqui pela América do Sul, desde a América Central e América do Sul. Cypriniformes aqui, América do Norte, África, Ásia, tá? Não é distribuído, não ocorre na América do Sul nem na Austrália. E os Carassiformes basicamente América do Sul Central, em Parquinho do Norte e África, tá? Mas a grande diversidade dos Crassiformes é realmente a América do Sul. Ok? Gonorrhynchiformes, vamos falar rapidinho dos Gonorrhynchiformes. Ele é um grupo basal para Ostariophysi, então para entender a evolução de Ostariophysi, Gonorrhynchiformes é um grupo importante. É um grupo com peixes com boca pequena, não tem dentes. Ele tem o aparato de Weber primitivo, né?
Então a gente fala, eu já falei acho que do o aparelho de Weber, né, que faz a ressonância do som para dentro do ouvido interno dos peixes, tá? Aqui, ó. Então o Chanus é um tipo de, é uma espécie de Goniformes. Ele é importante comercialmente na Ásia. Opa, só tem um slide de Goniformes aqui, o Chanus. É importante comercialmente na Ásia, tá? Depois a gente tem os Cypriniformes. Cypriniformes ele é de um grupo diverso, tem muitas espécies. Ele é muito apreciado, principalmente na América do Norte e Europa, no aquarismo. Tá? Então, o grande valor comercial dele está dentro do aquarismo. Tá? São peixes de água doce, então mais fácil de ser coletado. Ele está distribuído então nessa região aqui, ó, América do Norte, África, Ásia. Então, o Cyprinus carpio, como é que se esqueci o nome popular? Carpa, da carpa. A carpa ela é um Cypriniformes. Tá? Existe uma infinidade de formas dentro de Cypriniformes, tá? Muitos com convergência de formas com peixes aqui da América do Sul. Ok? Não vou entrar em detalhes nele, tem depois acho que eu vou dar uma aula só sobre eles. Os Carassiformes. Aqui os Suriformes. Não vou falar deles porque eu vou falar numa aula separada, tá? Então, Suriformes e Crassiformes. Isso é certeza. E depois os Gymnotiformes. Acho que está um pouco desatualizado esse slide. Tem mais de 200 espécies. Acho que tem quase 300. Eu pensei que fosse 500, mas acho que é 300 espécies de Gymnotiformes. São espécies sem dentes no maxilares, sem nadadeira dorsal ou adiposa. O ânus é localizado na metade anterior do corpo. E o grande lance desse grupo, o grande característica, uma das características mais importantes dos gimnotiformes é que eles são peixes elétricos, tá, pessoal? Então, os gimnotiformes são os peixes elétricos, tá? É uma ordem de peixe elétrico. Todos, praticamente. Tanto que os grupos são divididos, dentro da ordem de gimnotiformes, os grupos são divididos por intensidade do pulso elétrico, tá? O tipo de onda elétrica que aquele peixe produz. Tá? Acho que, se não me engano, tem 3 tipos de pulsos elétricos que eles produzem. Alguns com choques relativamente fortes, tá? O eletróforos, esqueci o nome popular dele. O poraquê. Tá? O poraquê dá um choque tão forte que ele, vou ter um vídeo aqui ele matando um jacaré. Se você colocar a mão e segurar um poraquê muito grande, ele te mata, tá? E outros peixes que já não são choques fortes, né? Os maiores, 90%, talvez 99,9% não dão choques fortes. Tanto que eu coleto gimnotiformes nos rios aqui da região, a gente iria coletar esses peixes elétricos na região, coleta o peixe, pega na mão, tudo tranquilo. Mas o interessante é que a gente tem uma vara de pesca que, na verdade, eu não esqueci o nome. Meu pai é eletricista, mas mesmo assim eu esqueci o nome. É uma varinha com 2 fios na ponta que você coloca na água e você mede a intensidade do campo eletromagnético. Se tem algum tipo de eletricidade na água, significa que tem um peixe elétrico ali. Se não tem, não tem. Então, quando a gente vai pescar esses peixes aqui com peneira, ficam 2 pessoas com a peneira e o outro com uma vara com 2 fios na ponta. Aí ele coloca na água pertinho assim e ali tem uma corrente elétrica. Então ali tem um peixe, o cara vai lá e bate peneira. E aí a gente tem uma chance maior de pegar esse peixe elétrico, os gymnotiformes. É muito legal pescar com esses eletrodos elétricos, tá? Então, os gymnotiformes distribuído por toda a região aqui só nas regiões mais frias, né? Que esse é um peixe de águas quentes, então ele não ocorre nas regiões frias aqui da América do Sul. Todas as regiões quentes, sim, tá? Tem um monte de espécies, pessoal. Aqui, o poraquê, gimnotide, o poraquê é desse gimnotide. Tem outros grupos, outras espécies aqui, gimnotos, principalmente. Apteronotos, que é da família Pteronotidae, Sternopigide, um deles é Igmania, que outro Sternopigide aqui, são Igmanias. Então a gente vai encontrar na região basicamente esse bicho aqui, Sternopigide, Gymnotide, isso daqui no Pantanal, o Eletróforos, mas não é bom. Todas as pessoas que tiveram contato, pescadores assim, nossos pescadores, contato com esse bicho aqui, não tem boas experiências. Por quê? Porque você não vê uma das adaptações desses bichos para viverem por terem campo eletromagnético, na verdade, o campo eletromagnético dele é uma adaptação para o tipo de ambiente que ele vive. Tá? Ele vive em águas barrentas,
águas paradas, barrentas, cheia de vegetação, ele vive no meio daquela vegetação, como tem aquela água empoçada, não naquele rio com correnteza, com água límpida, não. É aquela água turva, cheia de vegetação. Então o campo elétrico, você vê que eles não têm olhos bem pouco desenvolvidos, ele não enxerga nada nessa água. Então ele precisa de um outro sistema sensorial, e o sistema sensorial dele é exatamente esse campo eletromagnético. Tá? O poraquê, então como é que a gente pesca esses bichos? A gente pesca com peneirão, só que a nossa peneira é de ferro. Agora, você imagina, nós não enxergamos nada que tem ali dentro da água, a gente está com uma peneira de ferro batendo na margem do rio. O poraquê dá um choque de mais de 200 volts. Se você bate a peneira de ferro num poraquê, na hora ele vai dar uma descarga elétrica como proteção. Aquela descarga elétrica dá um choque no você cai de costa. Já aconteceu de alguns amigos meus tomarem um choque com poraquê que teve que sair do rio, ficou tonto por um tempão. Aqui um videozinho de uma igmânia. Né? Esse aqui é o peixinho que tem aqui na nossa região. É interessante que esse peixe nada para trás, pessoal. Isso daqui é a nadeira peitoral, isso aqui é a nadeira anal dele. Ele vai para frente, vai para trás, vai para frente. Então, olha a capacidade de manobra desses bichos, né? Por que essa capacidade de manobra? Exatamente pela outra adaptação para o ambiente que ele vive. Ele veio num ambiente cheio de vegetação. Ele não consegue nadar como um tubarão bonitinho, reto para frente, um bicho pelágico, né? Que vai nadando em águas abertas. Não. Tá? Então ele tem que ter grande capacidade de manobra para conseguir fazer curvas ali naquela água. Tá? Então, eletricidade nesses peixes, ela tem várias funções. Primeiro, ofensiva, tá? Se esse bicho vai se alimentar. Defensiva, se um outro bicho vai atacar ele, dá uma descarga elétrica por exemplo, você vai ver o vídeo do jacaré tentando comer o poraquê, se ferrou, coitado. Navegação em águas escuras, então, por exemplo, para se locomover, ele consegue sentir o ambiente, então tem ecolocalização, eletrolocalização, eles têm o que a gente poderia chamar de eletrolocalização. Ele mantém um corpo eletromagnético em volta do próprio corpo, qualquer coisa que entre dentro desse campo eletromagnético é automaticamente detectado. Ele consegue distinguir entre objetos, por exemplo, se o objeto é grande, pequeno, eu não sei até que ponto eles conseguem distinguir o tamanho do objeto. Serve também para comunicação entre os indivíduos, até comportamento sexual. Tá? Então, a eletricidade é extremamente importante. Você tem vários tipos de pulsos, tá? Dependendo da espécie. Aqui é o campo eletromagnético em volta do bicho, então não é só um campo eletromagnético. Na verdade, a musculatura deles funciona como várias pilhas, pequenas pilhas. A gente tem vários tipos de campo eletromagnético em volta do bicho, tá? Para ele conseguir se locomover, se organizar no ambiente. Então, assim, ele tem algumas células, né, células musculares específicas que funcionam como as pequenas pilhas. Cada uma é como se fosse uma pequena pilhazinha e elas todas orientadas numa única direção. Lembra aquela história de pilhas ligadas em série e tudo mais? Você amplifica aí o campo eletromagnético. Tá? Então, é como se fosse uma dezena de pilhas todas voltadas na mesma direção e você tem aí a formação do campo eletromagnético em volta do peixe com uma força relativamente grande. Tá? Então, como eu já disse, é um tecido muscular modificado, tá? Chamado de eletrosplacas ou eletrolâminas. Funciona como pilhas, né, empilhadas em 5.000, 10.000 placas. Tá? Ok? Então o tecido desse bicho é um tecido modificado que funciona aí como micropilhas. E aqui é só para mostrar para vocês, né? É a mesma história dos canais lá de cálcio na contração muscular e na transmissão do impulso nervoso. Você tem uma diferença de potencial nas membranas celulares, né? Então, se você tem uma concentração de íons de um lado, uma concentração de íons do outro, você pode ter uma diferença de potencial entre os dois extremos. Aí você tem essa diferença de potencial em uma célula, 2, 3, 4, 10.000 células, você amplifica esse campo eletromagnético de maneira considerável. Você tem várias espécies, cada espécie tem um tipo de campo elétrico, como eu já disse, o campo elétrico com ondas longas, mais curtas e frequências ondas mais curtas, mais frequência, maior frequência e menor frequência. Tá, não vou entrar em detalhes disso, acho que é muita informação, né?
A vantagem desse tipo de eletroreceptores é, por exemplo, eles conseguem enxergar em águas turvas. A mesma coisa que um morcego enxerga no escuro, né, através da sua ecolocalização. Não com os olhos, mas através da ecolocalização. Ele consegue saber onde estão os objetos. Tá? Porque então, mas em água turva, a visibilidade é precária, os olhos são pouco desenvolvidos. Então, as vantagens é conseguir enxergar em ambientes que a luz não penetra, ou penetra pouco, ou que mesmo que penetrasse, a água é totalmente turva a ponto de você não conseguir enxergar. Quem tentou enxergar embaixo de uma água, uma piscina, não enxerga quase nada. Se a água estiver suja, então menos ainda, né? Agora, até outra coisa, questão também, independente se está de noite ou de dia, então esses bichos enxergam da mesma maneira de noite ou de dia, né? Consegue não enxergar, mas ver como é o ambiente ao seu redor. Então, a eletrorecepção é independente de dia ou noite. E uma desvantagem é o alcance é limitado, tá? Então você consegue visualizar ou sentir os objetos a poucos metros do corpo. Não é com uma visão que eu tô lá fora d'água, estou enxergando uma montanha a 500 quilômetros, sei lá, 50, 30 quilômetros de distância. Ou um ave que enxerga um ratinho lá embaixo, até 200 metros ou mais. Mas, então você com esse tipo de eletroreceptores a distância é relativamente pequena. Tem um amigo meu que trabalhou muito com esse grupo, fez uma filogenia da ordem inteira, tá? Então, o Cláudio Oliveira também trabalha muito com esse grupo. Tem professor dos Estados Unidos que adora esse grupinho aqui também. Faz parte desse grupo por aqui, o Eletróforos, né, o gênero Eletróforos. Acabou de ser um trabalho sobre esse grupo aqui. Tá? 3 espécies de eletróforos existem basicamente. Você bate uma peneirinha ali neles, nossa, imagina o choque, você cai de costa na hora. Esse é um grupo muito famoso aqui da nossa região, a famosa tuvira. Quem pode pescar adora usar esse bicho como isca. Peixes elétricos daqui da região do grupo Gimnotus, tá? Então a gente tem muito desse bicho aqui na região. Ele é muito bonito vivo. Aqui ele está fixado já no álcool. É um bicho meio marrom escuro, né? Todo listrado, ele é bem bonito mesmo. E quando você coloca no álcool ele fica meio esbranquiçado, assim, tá vendo? Isso aqui é o muco dele esbranquiçado sobre o corpo, quando o bicho está fixado. Gymnotus cuia, é o que existe aqui na nossa região, tá? Ramphictis é um bicho muito bonito também, tá? Muitos desses bichos têm esse nariz alongado. Eu tentei colocar esse bicho no aquário, mas ele morre fácil. A Keigmania também é um bicho muito bonito, relativamente transparente, tá? Aqui é outra Eggmania tuvira, também chamada de tuvira. Eggmania guaicava, ela tem aqui nessa região de Botucatu. Ok, pessoal, bom, era isso dessa aula. Eu vou fazer